Primeiro samurai e depois Ronin, Miyamoto Musashi é considerado o maior espadachim da história do Japão, em grande parte devido à sua disciplina quase surreal. Na verdade, disse que ele travou 60 duelos e nunca perdeu nenhum. Ele lutou pela primeira vez aos 13 anos contra um samurai experiente e saiu vitorioso. Ele derrubou o maior espadachim da época, um por um, até que o trono fosse dele, e somente dele. Porém, Miyamoto era mais do que isso. Ele não era apenas um mestre em seu ofício, mas também um artista, um filósofo cerebral e um budista. Ele buscou significado, escreveu livros sobre guerra e filosofia, e seu trabalho tornou-se um modelo para pessoas que desejam viver uma vida disciplinada. Uma semana antes de morrer em 1645, Miyamoto Musashi escreveu 21 princípios chamados Dokodo, pelos quais ele expressa uma visão de vida rigorosa, honesta e ascética ou fortemente autodisciplinada. Neste vídeo veremos o que tornou Miyamoto tão disciplinado e como podemos usar essa sabedoria para construir nossa própria disciplina. Uma qualidade que tem sido valorizada e reverenciada pelos seres humanos desde o início dos tempos. Ao incorporar a disciplina, garantimos que a nossa independência seja respeitada e que os nossos sonhos sejam realizados. Se as pessoas forem disciplinadas e tiverem uma conduta honrosa, o país ou a civilização prosperará verdadeiramente. Então, com isso em mente, aqui estão 4 ensinamentos de vida sobre disciplina, extraídos das palavras de Miyamoto Musashi. Evite fazer as coisas só porque elas se sentem bem. Miyamoto diz, não procure o prazer pelo prazer. Nos últimos anos do século XVI, Miyamoto, que tinha a missão de ser o maior espadachim, vagava e até permanecia nos lugares mais sombrios e assustadores. Não seria nenhuma surpresa se alguém o encontrasse no meio de uma floresta solitária em noites geladas, acompanhado apenas por suas espadas. Miyamoto sabia que a grandeza tinha um preço e precisava pagá-lo, por mais caro que fosse. Desde muito jovem sacrificou os desejos típicos e o caminho do conforto para se concentrar no que desejava ser e permanecer fiel ao caminho que pretendia seguir. Ele achava que a busca por uma casa luxuosa, boa comida e bens extravagantes era uma distração. Agora, vamos imaginar uma versão de Miyamoto que decide se entregar àqueles prazeres que não atendem aos seus objetivos gerais. Acordar tarde todos os dias ou comer rotineiramente pratos ricos e carentes de nutrição. Você acha que ele teria ido longe no desenvolvimento de suas habilidades e se tornado o maior espadachim da história do Japão feudal? Provavelmente não. Hoje, num mundo cada vez mais estimulante, há uma abundância de prazeres, o que para muitos traz consigo uma falta de sentido. E segundo muitos grandes nomes da história da humanidade, ter sentido é o que realmente nos faz felizes. No mundo moderno, o prazer instantâneo nunca foi tão facilmente acessível, mas a triste realidade é que entregar-se constantemente aos prazeres não leva à felicidade, pode levar a uma sensação de vazio e até ao vício em casos extremos. Hoje, o prazer é tão facilmente acessível que é quase assustador. Você só precisa tirar o telefone do bolso para obter a dose instantânea de dopamina que todos desejamos. Na economia do mundo moderno, orientada pela atenção, o prazer é uma das moedas mais valiosas, quase nunca você está fora de vista. O que quer que você esteja fazendo, sempre há alguém, um produto ou serviço, espreitando nos bastidores, atraindo você para falsas promessas de felicidade. O antídoto do prazer é o sentido, acreditar em algo que realmente dita os seus dias de uma forma que só pode te levar adiante, não importa a tentação, não importa os prazeres que o cercam. Precisamos olhar para aqueles que conseguiram encontrar sentido e lutar contra os prazeres, como Miyamoto. Miyamoto sentiu que entregar-se ao prazer nos rouba tempo, porque tempo bem gasto é quando você faz algo que importa, e esse sentimento não tem igual. No que diz respeito a Miyamoto, mesmo que você combine todos os prazeres da vida, ainda assim não está à altura da sensação de alcançar um objetivo importante. Fazer o que importa sempre será a verdadeira fonte de felicidade. Imagine como você se sentiria orgulhoso se conseguisse, por exemplo, ler todos os dias durante pelo menos 15 minutos, durante um ano inteiro. Imagine-se com um corpo saudável depois de treinar duro por meses e meses. Pense no dia em que todos os seus esforços para iniciar seu negócio finalmente valerão a pena e você começará a ver os clientes chegando em grande número. Como a felicidade passageira gerada por um prazer de curto prazo é realmente justa em comparação com a felicidade que resulta da realização? Imagine isso da próxima vez que você sentir a tentação de pegar o telefone em vez de fazer a coisa menos prazerosa que você realmente deseja fazer. Concentre-se em uma coisa e amplie seus horizontes nela. Nas palavras de Miyamoto, pratique e entenda a percepção de que conhecendo um caminho, você conhece 1000. Miyamoto dedicou sua vida ao domínio da espada.
Quando ele era mais jovem, ele treinava do anoitecer ao amanhecer de forma imprudente e ampliava seus limites cada vez mais. Na verdade, ele deixou sua aldeia natal quando tinha 15 ou 16 anos, para viajar pelo país e aprender com os melhores mestres, e para desafiar qualquer lutador que tivesse reputação de duelar. Uma missão que surpreendentemente nunca o faria falhar e perder. Miyamoto não temia ninguém, suas aspirações eram comparáveis a nenhuma e que, graças ao seu treinamento irrepreensível e imprudente, suas habilidades tornaram-se incomparáveis. Seu método seria reconhecido e temido, e mesmo que Miyamoto tenha aprendido apenas uma arte, ele sabia como expressá-la de milhares de maneiras. Atualmente vivemos em um mundo em que somos inundados por inúmeras possibilidades e oportunidades. Algo que devemos valorizar e reconhecer. E assim, pode-se pensar que, mais cedo ou mais tarde, todos encontrarão a oportunidade certa que esteja alinhada com as próprias aspirações e que, eventualmente, todos se tornarão realizados. Mas a realidade raramente é tão simples. Na verdade, essas muitas possibilidades podem muitas vezes dar origem a ansiedades ainda maiores, tantas vezes que existe até um termo para isso: paralisia de decisão. É como quando você entra em um buffet self-service, você tem o direito de colocar o que quiser no prato, e no início o seu entusiasmo é imensurável. Mas quanto mais você considera o que está no buffet, mais ansioso você fica. Na verdade, muitos pratos deliciosos podem ser preparados para você, mas o estômago humano não é grande. Então você se serve um pouco disso, e pega um pouquinho daquilo, tudo para ter um prato grande e bagunçado no final que você não consegue nem terminar, muito menos provar direito com tudo misturado enquanto você come. Na sua tentativa de não perder nada, tudo se torna uma bagunça confusa e desagradável e você fica olhando para um prato vazio. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo neste momento. As pessoas muitas vezes ficam desorientadas diante das inúmeras oportunidades que encontram, incapazes de filtrá-las e focar em apenas uma. Muitas pessoas também pensam que podem ser boas em tudo, por isso saltam de uma habilidade para outra, mas como não têm paciência e foco para atingir um nível de compreensão profunda, acabam abandonando totalmente essa oportunidade. E então ficam deprimidos, perguntando-se por que nunca atingiram o nível que pretendiam, decidem que as coisas são assim, passam para a próxima atividade e assim o ciclo começa novamente. Portanto, o que podemos aprender com isso é que quando você experimenta diferentes campos e diferentes oportunidades sem realmente se aprofundar nelas e sem se dar tempo para apreendê-las, você nunca poderá realmente obter todos os benefícios delas. Sua missão de encontrar o caminho onde você se sentirá realizado estará sempre em modo de reinicialização. Assim como Miyamoto, precisamos de tempo para realmente compreender o que está em nossas mãos e filtrar qualquer ruído que esteja fora disso, independentemente de quão tentador possa ser. Tal como Miyamoto, não devemos sentir-nos satisfeitos por conhecer apenas o aspecto superficial da disciplina quando a beleza da mesma está enraizada no nosso interior. Assim como Miyamoto, deveríamos dedicar nosso tempo a uma habilidade e descobrir milhares de maneiras de realizá-la. Claro, você pode então passar para outra habilidade, como Miyamoto fez quando passou a escrever e filosofar, mas não antes de compreender totalmente a habilidade em questão primeiro. Mantenha o foco citando Miyamoto, nunca se desvie do caminho, ao contrário de muitas pessoas de alto status na sociedade, Miyamoto não buscava aproveitar as vantagens de uma vida boa. Nascido em uma família respeitada, poderia ter ficado ali, comido bem e dormido com conforto, mas partiu muito jovem para enfrentar o desconhecido, a fim de realizar seus sonhos. Miyamoto via as coisas de forma diferente, e talvez seja por isso que ele era quem era e alcançou o que alcançou. Mesmo depois de cumprir sua missão e ganhar enorme notoriedade, ele ainda não buscou o luxo. Na verdade, quando era convidado a ficar nos lugares mais chiques, só o fazia por pouco tempo antes de partir para outro lugar, para aprender coisas novas e conquistar novas habilidades. Miyamoto era um homem com níveis quase surreais de autocontrole, determinação e disciplina, realizando seus sonhos mantendo o foco e priorizando o que era útil. Claro que ele gostava de luxos como boa comida quando a encontrava, mas o que importa é que isso não ditou suas ações. Foi assim que Miyamoto viveu e é assim que ele sempre será lembrado. A essência da filosofia de Miyamoto era que na vida você tem dois caminhos. Um que seja atraente, cheio de desejos, boa comida e diversão, e que esteja cheio de gente, então é claramente a escolha popular. O outro está envolto em uma névoa impenetrável sem nenhum detalhe definível. À distância, você pode pensar que o primeiro caminho é claramente o melhor a seguir, mas sem que você saiba, o segundo caminho leva à liberdade, ao significado e à paz interior.
Este caminho não é alegre, exige determinação, disciplina, muitas vezes até sacrifícios, mas mais cedo ou mais tarde, aqueles que decidiram trilhar esse caminho e priorizaram o que lhes seria útil, mesmo que contra todas as probabilidades, experimentarão a vida de uma forma muito de maneira mais profunda do que aqueles que cederam à busca de desejos e prazeres imediatos. Por exemplo, se você não gosta da sua aparência e decide estabelecer algumas metas de saúde para si mesmo, a cada dia você se deparará com duas escolhas: a escolha de uma alimentação pouco saudável e faltar ao treino, ou a de uma alimentação saudável e a adesão ao seu estilo de vida. Radina. O segundo caminho exige que você sacrifique prazeres de curto prazo no altar de um objetivo incerto, então está tudo bem se você ficar com medo ou ansioso enquanto pensa nisso. Na verdade, se você não está sentindo pelo menos um pouco de ansiedade ou medo, é provável que você não esteja saindo de sua zona de conforto, então um pouco de medo é uma coisa boa, é um sinal de que seus olhos estão totalmente abertos. É como explorar o deserto. Sim, você terá sede, sentirá o sol insuportável sobre sua cabeça e parecerá tão implacável quanto infrutífero, mas com tempo e disciplina, você descobrirá ao máximo incríveis tesouros perdidos, bem na sua frente. Isso compensará todos os seus sacrifícios, colocará um sorriso em seu rosto, criará uma abertura em seu coração e uma compreensão em sua mente que você carregará para sempre. Viva com integridade e preserve sua honra. Em nossa citação final de Miyamoto para este vídeo, ele diz: você pode abandonar seu próprio corpo, mas deve preservar sua honra. A filosofia de Miyamoto Musashi, o Bushido, é a pedra angular de um código de conduta necessário seguido pelos samurais. O Bushido é um conjunto de virtudes que se pode seguir para viver uma vida moral e nobre. Esta filosofia tem 7 virtudes principais: integridade, respeito, coragem heroica, honra, compaixão, honestidade e lealdade. Embora este código exija todo um episódio próprio, é justo dizer que a imagem que temos dos samurais, seus comportamentos heróicos, mortes honrosas e comportamentos nobres foram todos impulsionados pelo Bushido. Embora a honra seja especificamente citada como apenas uma das 7 virtudes, quando você considera isso, o Bushido tem tudo a ver com honra. A honra é a cola entre todas as outras virtudes do código de conduta. Honra é respeito próprio e, quando você se respeita, você se comporta com honestidade e integridade. Honra é defender o que é certo, por isso, quando você está nessas situações, não se intimide, em vez disso, haja com coragem. Honra significa não pisar em pessoas fracas ou vulneráveis, que quando você está em uma posição de poder, você é compassivo. E, finalmente, honra é estar disposto a arriscar tudo para preservar a dignidade daqueles de quem você gosta, em outras palavras, é ser leal até os ossos. Honra e disciplina são ambas feitas do mesmo tecido e desenvolver uma muitas vezes leva diretamente à melhoria da outra. Por exemplo, imagine que você trabalha em um escritório típico e está na mesma posição há alguns anos. A esta altura tudo é rotina e você mal precisa pensar nos processos do dia a dia e fica entediado, então encontra atalhos e soluções alternativas, começa a chegar atrasado e a fazer pausas mais longas, tentando minimizar a quantidade de consideração que está dando seu trabalho para evitar se sentir entediado. Enquanto isso, seu colega está na mesma posição, contratado ao mesmo tempo, tem feito exatamente os mesmos atalhos, mas depois usa esse tempo extra para desenvolver novas ideias e estratégias e agora você está sendo procurado para essa promoção. Quando você pergunta por quê, lhe dizem que lhe falta disciplina. Em sua infelicidade, você decide ser proativo e adotar a abordagem musashiana. Você decide chegar na hora certa, fazer o melhor para entregar um trabalho de qualidade, gastar tempo tentando encontrar maneiras de melhorar seu trabalho, em geral, se comportar de maneira honrosa. Sem trapaça ou comportamento dissimulado. E aqui está o interessante: ao se comportar de maneira honrosa como essa, você está na verdade se tornando disciplinado. No nosso exemplo, existem algumas palavras-chave e elas são pontuais, entregam um trabalho de qualidade e se comportam bem. Essas virtudes não se enquadram todas na bandeira da consistência. E a consistência não é a base da disciplina. E uma vez feito isso, você estará vivendo uma vida honrosa. É importante ter certeza de não se desviar do caminho e permanecer disciplinado, mas é igualmente importante não se punir quando as coisas não derem certo. Reconheça que as coisas são assim e trabalhe para melhorá-las, em vez de se culpar. Desperdiçar tempo e energia punindo-se não é diferente de se distrair com prazeres imediatos, ambas são maneiras de evitar fazer algo honroso. E viver com honra e disciplina é o remédio para nossa ganância, cobiça e egoísmo.
E como sempre, se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de Destrave Mental e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar o sucesso e a felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.